Vamos comentar sobre o desuso do pênis e as suas possíveis consequências. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre o desuso peniano e as suas possíveis consequências e a forma de nós tentarmos evitar que isso aconteça. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Nós vamos dar uma comparação bem ilustrativa para nós entendermos as possíveis consequências do desuso peniano e as consequências às vezes definitivas e muitas vezes prejudiciais que esse acontecimento pode causar no teu pênis. Para fins de exemplo, nós vamos utilizar a musculatura que nós temos no nosso corpo, seja a musculatura das pernas, a musculatura dos braços, qualquer parte que você tenha músculos. Quanto mais você utiliza o músculo, qual que é a tendência ao acontecimento? É que esse músculo fique mais desenvolvido, esse músculo fique maior pelo maior aporte de sangue e pelo desenvolvimento dessas fibras musculares. E o contrário também é algo que acontece. Deixa, por exemplo, uma perna parada depois de um gesso por um período de tempo, quando você retira essa imobilização com gesso, você verifica que aquela perna que ficou parada por algum tempo está muito mais fina que aquela perna que continuou firmando o teu corpo. E isso acontece porque você acabou não utilizando essa perna. Você perdeu massa muscular, você perdeu força justamente por isso. E casos que você deixe esse músculo sem se exercitar por longos períodos de tempo, vai acontecer uma atrofia dessa musculatura e se você não tomar os devidos cuidados, essa atrofia é irreversível e você não consegue mais recuperar nem a força e nem a forma desse músculo. E com o pênis não é diferente. O pênis, como é uma estrutura especializada, ela precisa constantemente ser estimulada. Só que nós não temos uma forma de carregar peso no pênis, não temos uma forma de exercitá-lo especificamente. O exercício do pênis nada mais é do que as ereções que nós temos ao longo do nosso dia. E essas ereções acontecem de maneira quando ficamos excitados, mas na grande parte das vezes o nosso corpo tem ereções ditas espontâneas, para que você mantenha o funcionamento desse pênis em dia e mantenha ele num tamanho adequado e mantenha ele funcionando extremamente bem. Essas ereções nada mais são do que uma manutenção que o nosso corpo dá de maneira preventiva por nosso pênis. Acontece que quando você não está utilizando esse pênis ou você verifica ou está passando por alguma doença que essas ereções ficam cada vez menos frequentes, pode acontecer um problema de desuso peniano. E esse desuso peniano faz uma coisa acontecer no interior desse pênis. Para quem não sabe, o pênis é um órgão extremamente especializado na chegada de sangue dentro dele, numas estruturas conhecidas como os corpos cavernosos. Essas estruturas são especializadas para se encherem de sangue e dar uma ereção bastante rígida. Acontece que quando o corpo tem algum problema ou passou por alguma situação que está impedindo que esse sangue chegue apropriadamente no interior desses corpos cavernosos, esse tecido especializado, que é bastante apto, que é um tecido que foi feito para receber sangue, ele acaba sendo substituído por um tecido que nós chamamos de tecido fibrocicatricial ou tecido fibrótico,
que nada mais do que um tecido endurecido, um tecido que não se expande e que não faz com que chegue sangue no interior dele. É mais ou menos parecido com uma ferida, com uma cicatriz extensa que você tenha no seu braço ou em qualquer outra parte do corpo. Aquela estrutura especializada, esponjosa, que tinha dentro do corpo cavernoso, acaba sendo substituída por essa estrutura densa, essa estrutura endurecida, que é esse tecido cicatricial, que é esse tecido fibrótico. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona, tá? Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E todas as vezes que você tem algum problema de saúde que está interferindo na qualidade das tuas ereções, que está impedindo uma chegada de sangue no pênis, você está sob risco deste acontecimento. Por isso que o segredo é você nunca deixar de manter ou de ter ereções a todo instante. Isso costuma acontecer em certas doenças, muitas vezes decorrentes do próprio processo de envelhecimento. Às vezes o paciente tem um problema de diabetes, às vezes o paciente tem uma pressão alta, tem o colesterol, os triglicerídeos elevados, é um paciente muito sedentário e todos esses fatores de risco se acumulam, impedindo uma chegada apropriada de sangue no pênis, fazendo com que ele perceba que essas ereções estão ficando cada vez mais frequentes, menos frequentes. E isso é extremamente deletério, porque não está acontecendo aquela manutenção preventiva do pênis. E quando não acontece isso, esse desuso vai substituindo aquela estrutura esponjosa do corpo esponjoso, dos corpos cavernosos, por aquela estrutura que é uma estrutura cicatricial, uma estrutura endurecida, que faz com que o sangue não consiga mais chegar apropriadamente dentro do pênis. E é não só nessas situações que acontecem, muitas vezes a falta de testosterona, você ter passado por uma cirurgia da próstata, por exemplo, se você teve um câncer, todas essas situações dificultam a chegada de sangue no pênis e por conta disso você pode ter essa substituição desse tecido especializado. E nós sabemos que esse desuso peniano, conforme o tempo for passando, maior vai ficando o prejuízo e uma vez esse tecido cicatricial tomando o lugar daquele tecido especializado no interior do pênis, esse processo é dito irreversível. O segredo é, numa hora dessas, você não chegar num ponto desses. E por isso que nós temos que intervir antes que isso aconteça. E como esse tecido é um tecido cicatricial, um tecido enrijecido, muitas vezes esses homens que têm esse desuso peniano podem experimentar até mesmo o encurtamento peniano. E se isso não for corrigido a tempo, esse encurtamento pode ser irreversível se nada for feito a tempo. Por isso que a gente utiliza algumas estratégias para que você, mesmo tendo essas doenças, facilite a chegada de sangue no teu pênis. Qual que é a primeira delas? É você promover uma mudança do teu estilo de vida. Você tem que praticar atividades físicas, você tem que cessar o tabagismo, beber menos, comer melhor, perder barriga. Tudo isso já ajuda demais nesse processo. Às vezes você precisa tomar alguns medicamentos para facilitar a tua ereção. E isso não é demérito nenhum. Esses medicamentos eles facilitam a dilatação desses vasos, enchendo o sangue, enchendo o pênis de sangue muito mais facilmente. Nós temos a tadalafila, nós temos a sildenafila, nós temos a vardenafila, nós temos a lodenafila. É um arsenal terapêutico bastante grande para você ajudar que isso não aconteça. Nós temos também aqueles medicamentos que você pode utilizar, você pode injetar dentro do pênis com uma agulha, que são os medicamentos intracavernosos, e tem aquelas géis que você coloca na ponta do pênis pela uretra,
para facilitar essa chegada de sangue no pênis e impedir esse desuso peniano, que esse pênis fique atrofiado e cada vez mais pequeno. E nunca podemos esquecer que aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia da próstata para o tratamento de um câncer, no qual foi retirada toda essa glândula, é importante que isso seja feito o quanto antes para a reabilitação do seu pênis. E como que nós podemos proceder isso? Nós podemos proceder, já quando o paciente sai do hospital, fazer com que ele utilize, por exemplo, uma tadalafila de 5 mg diariamente e encorajá-lo a utilizar a bomba peniana, que é um dispositivo a vácuo que vai sugar o sangue para o interior do pênis desse homem, impedindo que esses corpos cavernosos fiquem substituídos por aquela estrutura fibrótica que tanto prejudica o desuso do pênis e acaba encurtando o órgão sexual. Numa hora dessas, o segredo, pessoal, é você não deixar que as ereções cessem, não deixar que isso pare de acontecer no teu corpo. A única forma que você tem de impedir isso é você promovendo ereções a todo instante. Mesmo que você já observe que o seu pênis às vezes já tem um tamanho um pouco menor por conta disso, quando você promove ereções, se você pega esse problema na fase inicial, você consegue fazer com que o pênis adquira o tamanho que ele tinha antes. Você recupera o vigor, você recupera a espessura e recupera o comprimento que ele tinha anteriormente. Agora, se você deixar passar essa ocorrência por um longo período, não adianta mais, porque quando aconteceu essa substituição por fibrose no interior do seu pênis, aí sim já é um processo irreversível e infelizmente nada mais pode ser feito. Às vezes somente a colocação da prótese peniana é que vai fazer com que você obtenha uma ereção novamente e parcialmente consiga ter uma extensão peniana que você tinha antes. Nessa hora, portanto, o segredo é nós evitarmos que aconteça esse desuso. E a melhor forma é nós mantermos frequentemente nossas ereções, seja mudando nosso estilo de vida, seja utilizando alguns medicamentos e em alguns casos a bomba peniana, principalmente naqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, é uma excelente alternativa nesses casos. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.